Aleluia! Glórias ao nome do Senhor Jesus, aquele que é santo, aquele que é digno de todo louvor. Essa canção foi uma canção baseada, é uma canção baseada em Maria, quando foi visitada pelo Espírito Santo, pelo anjo, melhor dizendo, e o anjo disse para ela que ela haveria de dar luz a um filho. E ela disse: como isso sucederá, visto que eu não conheço o homem? Ela era virgem. Então o anjo disse: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Essa canção é muito linda, muito antiga, isso faz parte do tempo de Márcia, de Denise, desse povo aí, né, mestre, que é antigo. Não é do meu tempo não, mas acabei aprendendo, tá? Vamos compartilhar a palavra do Senhor no livro de Salmos, de número 37, versículo de número 4. Como é que tá o fone aí, sonoplasta? Sonoplasta tá com fone aí, não tá... Coloca no teu celular. Isso está sendo tudo filmado aqui, viu? Coloca no celular e vai ouvindo aí, vê como é que tá o som, o áudio, como tá chegando aí. Salmo de número 37, versículo de número 4. O meu celular tem. Deleita-te também no Senhor, e te concederá os desejos do teu coração. Diz o salmista: deleita-te também no Senhor, e te concederá o desejo do teu coração. Essa manhã nós iremos falar exatamente sobre isso, sobre o fato de deleitar-se no Senhor. O texto é enfático em dizer que ele concederá o desejo do coração àquele que se deleitar nele. Não é que Deus vai conceder o desejo do coração de todo mundo, apenas vai conceder o desejo porque nós temos desejos terríveis. Ele vai conceder o desejo daquele que se deleita nele. Aí está a diferença. E nós não podemos descontextualizar o versículo, nem do capítulo, dos versículos anteriores e posteriores, muito menos dele mesmo. O que nós somos muito acostumados a fazer. Nós pegamos um versículo e pegamos a parte que nos cabe, que corrobora o nosso pensamento, a nossa filosofia, a nossa ideologia. Pegamos aquela parte que nós gostamos. E aí muitas vezes dissolvemos o restante, até mesmo do próprio versículo. Mas o versículo começa dizendo: deleita-te no Senhor. Deleita-te nele, e ele concederá o desejo do seu coração. Me permita consultar aqui o dicionário. A palavra deleitar-se é um verbo transitivo direto e intransitivo, que significa provocar deleite, satisfação, prazer em, deliciar. A palavra deleitar significa também deleitação, prazer, contentamento, regozijar-se. A palavra deleitar também significa sensação ou sentimento aprazível, satisfação, deleitamento, deleitação. Ato ou efeito de deleitar-se significa também contentamento, prazer advindo da realização do que se espera, do que se deseja. É uma palavra que vem do latim, delectare, que significa acariciar, atrair com afagos. Deleitar também significa prazer suave e demorado, prazer íntimo. Deleitar, do grego anag, significa tenha um passatempo educado e atencioso, prazeroso e agradável e demorado. Veja que coisa interessante. Todos esses sinônimos nós estamos lendo aqui no dicionário Roaz, né? E ele traz para nós uma clara explicação de que não apenas Deus vai conceder o desejo nosso, mas daquele que se deleitar nele. E aí ele traz, claro, de forma bem clara, o que significa o deleitar-se. Em resumo, Deus concederá o desejo do coração daquele que, observe só, regozijar-se nele, que a sua satisfação for o Senhor, seu desejo, contentamento for o Senhor, prazer suave, demorado, íntimo, for o Senhor, passatempo educado, atencioso, prazeroso e agradável e demorado, for o Senhor. Portanto, Deus concederá o desejo do coração àquele que tiver satisfação íntima com Ele, aquele que tiver uma alegria profunda com Ele. Aí sim, Ele vai conceder
o desejo do seu coração. Porque se no deleitamento ao Senhor nós mostramos a intimidade, a alegria, prazer, se Deus for isso para nós, aquilo que tanto Davi quanto Asaf falaram, as mesmas coisas, aqui tenho eu no céu além de ti, e não há na terra quem eu queira mais que a ti. Davi era o rei de Israel, quando ele propôs essa palavra, quando ele declarou essa palavra. E sendo rei em Israel, ele disse que todo o reino, todas as pessoas que tinham à sua disposição, todo o dinheiro, toda a fama, todo o poder, a nação de Israel era uma nação muito temida por todas as outras nações, porque Davi, além de ser rei, conhecido por todos, ele era conhecido antes de ser rei por ser um exímio guerreiro. E todas as pessoas tinham medo e pavor e temor e respeito. E ele tinha uma tropa de soldados conhecidas como os valentes de Davi, aquele que ele constituiu ou construiu lá na caverna de Adulão, antes mesmo de ser rei. E depois que se tornou rei, este exército só foi melhorado. E daí então todas as nações temiam Israel. E Davi sabia disso tudo. Porém, o seu prazer não era em ser um rei respeitado, temido, ser o rei poderoso de todas as nações, haja vista que todas as nações temiam a nação de Israel e a respeitavam. Davi, em tudo isso, ele disse, não tem outro bem além de ti. Ou seja, Davi estava dizendo que o maior prazer dele não era o reino dele, o maior prazer dele não era ter tudo em sua volta, à sua disposição, ter todos que ele tivesse à sua disposição. Davi estava dizendo que o maior bem dele, o maior tesouro, a maior riqueza, não era a riqueza que ele possuía, falando de bens materiais, mas era a presença de Deus. Era Deus em sua vida. Ele reconhecia isso. E o fato de entender essa realidade significa, então, deleitar-se no Senhor. E aí sim, Ele vai conceder o desejo do nosso coração. Tem algumas versões aqui que eu quero ler para você, para que fique bem mais claro, ainda se tratando de escola bíblica dominical, muito embora não tenhamos você aqui tão perto de nós para fazer as perguntas, como acontece todos os domingos pela manhã, aquela interatividade maravilhosa que temos todos os domingos pela manhã, mas vou falar para vocês aqui algumas versões, para que fique bem mais claro ainda. A versão NTLH, que significa Nova Tradução na linguagem de hoje, diz assim, que a sua felicidade esteja no Senhor. Ele lhe dará o que seu coração deseja. Na Nova Tradução na linguagem de hoje. Na revista atualizada de João Ferreira de Almeida. Tudo isso, Salmo 37, verso 4, tá? Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. A NVI, que é a nova versão internacional, diz assim, deleita-te do Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. A revista e corrigida, João Ferreira de Almeida, faça do Senhor a sua grande alegria, e Ele dará a vocês os desejos do seu coração. A versão católica, nas edições paulinas, diz, coloque em Javé o seu prazer, e Ele dará o que o seu coração deseja. Nosso coração só deseja o que é bom para nós. Daí então está o fato de o versículo começar dizendo, deleita-te no Senhor, e não, Deus concederá o desejo do seu coração. Porque se nós deleitarmos-nos no Senhor, o nosso prazer será Ele. Daí o nosso coração não vai ficar só pensando em nós. Baseado lá em Mateus capítulo 7, né? Marcos, capítulo 7, versículo 21, ele diz que do coração do homem, porque do interior do coração do homem procede todos os males. Aí ele vai falar glutonaria, bebedice, roubadice, adultério, porfia, emulações, etc. e tal. Marcos está dizendo que o homem só pensa em coisa ruim, que o coração do homem é mau por natureza. Porém, temos que nos lembrar que, ao nos converter ao Evangelho de Cristo, Cristo nos transformou e transformou o nosso coração. Aquele coração endurecido como um coração de pedra, agora se transforma em um coração de carne totalmente flexível e vulnerável à ação do Espírito Santo. Isso é uma realidade que nós precisamos entender. Portanto, nosso coração agora não deve mais pensar em nós mesmos, até porque Jesus Cristo disse que o primeiro e maior de todos os mandamentos
é amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo, equivalente ao primeiro, do mesmo valor, da mesma dimensão, é amar o nosso próximo como a nós mesmos. Sendo assim, nosso coração deve também pensar no coração do próximo. Nosso coração deve pensar no próximo. Aí sim, isso só vai acontecer quando nós nos deleitarmos no Senhor. Deleita-te no Senhor e Ele concederá o desejo do seu coração. Davi, ele nos convida a deleitar-se, esse salmo é um salmo dele, né? A entregar tudo que temos, tudo que fazemos, tudo que somos ao Senhor. Ou seja, o nosso caminho, mais do que fazer isso, é entregar toda a nossa vida, a direção dela ao Senhor. E nós sempre fazemos. Lemos aí o Salmo 34, Salmo 37, 5, diz exatamente isso. Entregue o teu caminho ao Senhor e confia nele, e o mais Ele fará. Bem verdade. Ele fará tudo se nós entregarmos o nosso caminho a Ele, porque aí Ele vai dirigir os nossos caminhos, os nossos passos, e os nossos pensamentos serão amplamente estabelecidos por Deus. É Ele que estabelece, é dele que advém todas as coisas. Portanto, precisamos entender exatamente isso, que deleitar significa experimentar o maior prazer, intensidade da presença do Senhor. Poderíamos dizer de alguém, mas vou dizer da presença do Senhor. Haja visto que estamos falando exatamente dele, do deleitar-se nele, do estar nele, do ter contentamento nele, do ter prazer nele e passar tempo demorado de qualidade com ele. Isso é imprescindível para nós. Deleita-te, pois, no Senhor e Ele concederá o desejo do seu coração. Uma palavra que entendemos como convite de Deus, para não dizer que é uma ordem, para não dizer que é um imperativo, vamos dizer que é um convite, para ficar melhor. Um convite a nos deleitarmos no Senhor. Um convite a nos deleitarmos na sua palavra. Um convite a nos deleitarmos no período de oração constante, na comunhão com o Senhor e também com os nossos irmãos. Um convite para nos deleitar na ação do Espírito Santo que age em nós, aqui na terra, age dentro de nós, porque o Espírito Santo, ele mora dentro de nós. Por isso, devemos deleitar-nos no Senhor, deleitar-se nele, ter prazer nele, contentamento nele. Isso deve ser o nosso, me permita dizer, objeto de maior prazer, de maior valor, de maior intensidade com a qual nós nos entregamos. Porque isso é eterno e é incomprável, impagável. Não existe dinheiro que pague. Portanto, precisamos entender esta realidade. Davi, no Salmo 27, versículo 4, ele disse: uma coisa eu pedi ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias, disse Davi. Todos os dias eu possa morar na casa do Senhor para contemplar a sua formosura, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu santo templo. Veja que pedido extraordinário. E ele disse, não apenas pediu, mas ele iria buscar isso. Morar na casa do Senhor todos os dias, para contemplar a formosura dele e para inquirir no seu santo templo. O salmista está dizendo, que bom estar na presença do Senhor, quão maravilhoso é estar diante do Senhor, nele e dele ter contentamento. O salmista no Salmo 38, versículo 9, ele diz, Senhor, diante de ti está todo o meu desejo e o meu gemido não te é oculto. O salmista está dizendo que o desejo dele não são as coisas prazerosas do mundo, e que existem muitas. O salmista está dizendo que o desejo dele está pautado naquilo que é espiritual, naquilo que não está nessa dimensão física que é concreta e palpável, mas naquilo que é espiritual, naquilo que é sobrenatural. O salmista está dizendo que mais valioso para ele é a vida depois da morte, porque lá é eterno, e a vida depois da morte estando com Jesus, vivendo com Jesus e experimentando, ainda que esteja aqui, as coisas e das coisas espirituais, daquelas que não têm fim, pois passarão os céus e a terra, disse o Senhor, mas as minhas palavras não hão de passar. Por isso o salmista disse que mais vale estar na presença do Senhor do que em outra parte mil. Lá no Salmo 84 virou até música, né? O pardal encontrou casa para si, o pardal encontrou casa e andorinha ninho para si. E o salmista diz, eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Ele está dizendo, mais vale estar em tua presença um só instante do que em qualquer outra parte, 1000 momentos, 1000 instantes. Precisamos entender esta realidade, que vale a pena estar na presença do Senhor. Nesses dias de pandemia em que estamos no distanciamento, no isolamento social, estamos em casa,
Nós falei ontem à noite, inclusive, nós temos na reflexão, nós temos a oportunidade de estar lendo mais a Bíblia, temos a oportunidade de estar orando mais, temos a oportunidade de estar vivendo uma maior comunhão com os nossos familiares, com uma maior intensidade. Esse é um privilégio que Deus está nos dando, esta é uma oportunidade que Deus está nos dando de estar mais intensamente ligado a Ele, ligado à nossa família. O salmista, no Salmo 73, versículo 25, ele disse: quem tenho eu nos céus, se tem pouco instantes, além de ti? E não há na terra quem eu queira mais que a ti. Tanto o salmista Davi quanto o salmista Asaf, eles disseram as mesmas coisas. No céu e na terra não tem ninguém que eu queira mais que a ti. Esses são os desejos do salmista. Por isso ele disse: deleita-te no Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração. Isaías 26:9, ele diz: com a minha alma te desejei de noite e com o meu espírito que está dentro de mim, madrugarei a buscar-te, porque havendo os teus juízos na terra, os moradores mudam a justiça. Isaías está dizendo: eu vou buscar intensamente durante o dia, com minha alma desejando a ti, e de noite, de madrugada, eu vou buscar a ti também, para que os moradores dessa terra sintam e vejam a tua justiça. Deus, Ele é aquele que supre as nossas necessidades. Paulo disse isso em Filipenses capítulo 4. Mas não que supre os nossos desejos, a menos que o nosso desejo seja deleitar-se no Senhor. Me permita a leitura de Tiago, capítulo 4, do versículo 1 ao 4, porque não decorei, tenho que ler. Tiago, capítulo 4, versículo 1 a 4. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos, e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal para gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo de Deus, ou amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. De outra forma, aquele que quiser ser amigo de Deus, ele será inimigo do mundo. Por isso, volto a repetir, Paulo disse lá em Filipenses capítulo 4, verso 19, que o nosso Deus suprirá todas as nossas necessidades. E nem sempre aquilo que desejamos é aquilo que necessitamos. Muitas vezes necessitamos só para nos deleitar em prazer. Muitas vezes necessitamos, não, muitas vezes nós queremos só para nos deleitar em nosso prazer. Muitas vezes queremos só para mostrar às pessoas que temos, que somos, mas isso não é muitas vezes a nossa necessidade. E por conta disso, muitos fazem muitas coisas erradas. Muitos roubam, muitos vivem de coisas desonestas, exatamente para possuir, segundo o que está escrito lá em Malaquias, né? Possuir a sua casa maior do que a das outras, o seu reino maior do que o dos outros, a sua vida maior do que a dos outros. Portanto, nós temos que entender que o nosso deleite deve estar no Senhor e não nas coisas que porventura venhamos possuir nessa terra. Porque tudo que nós possuímos aqui, venhamos a possuir, ficará aqui no dia que nós morrermos. Porém, aquilo que nós semearmos lá no céu, aquilo que nós plantarmos lá no céu, nós iremos usufruir quando nós formos para lá. Então, vamos semear lá no céu. Vamos deixar de tanta mesquinhez e pensar somente nas coisas terrenas, nas coisas que se acabam. Quantas pessoas você conhece que eram ricas, milionárias até, e hoje não tem nem onde morar, moram debaixo de um viaduto, moram no meio da rua, deitado nas margens das lojas, das calçadas, porque tudo aqui vai passar. Nossa riqueza, nosso tesouro deve ser guardado lá no céu. Lembra-se daquela historinha que o rico morreu? Não é o da Bíblia, é uma historinha infantil até, não é a da Bíblia. Morreu um rico e morreu um pobre, e ambos foram para os céus. E chegando lá, o anjo pegou a casa, uma mansão extraordinária, e disse para aquele mendigo: esta é a sua casa. E aí o rico ficou todo empolgado: bom, se a casa do mendigo é assim, a minha deve ser o céu quase todo, né? E aí o anjo foi mostrar a casa. Quando mostrou a casa do homem rico, era um casebre que só tinha um espaço dentro, que ele tinha que fazer desse espaço sala, quarto, cozinha, banheiro e tudo mais. E ele falou com o anjo: o senhor deve ter trocado aí, o senhor deve ter invertido as coisas. Eu sou rico, a minha casa é aquela outra, de lá é mendigo, a casa dele que é essa.
E aí o anjo explicou para ele, isso é uma história infantil. Aí o anjo explicou para ele que não era aquilo que nós possuímos na terra que iríamos possuir nos céus. A cada coisa, a cada gesto que nós fazemos de bondade, de coisas valiosas para o outro, para o nosso Deus, nós estamos construindo lá nos céus uma mansão. A nosso galardão lá no céu, as pedrinhas das nossas coroas, elas são baseadas naquilo que nós fazemos aqui na terra. Por isso, o Senhor julgará todas as nossas ações, não para condenação, mas para dar galardão, ou não dar a medida daquilo que nós fizermos aqui na terra. Por isso, precisamos deleitar-se no Senhor, para que o nosso coração esteja e seja bondoso, não só para agir com o Senhor, mas para agir também com o nosso próximo. João capítulo 15, versículo 7, o Senhor diz: se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo quanto quiserdes, e eu vos darei. Observe só, pediremos o que quiser e Deus nos dará, se Ele estiver em nós, se nós estivermos nele, e a sua palavra estiver em nós. Veja que sempre, em todos os versículos que fala que Deus vai conceder o desejo do nosso coração, que Deus vai conceder os nossos pedidos, há sempre uma parte do versículo que diz que precisamos estar nele, precisamos ter prazer nele, e a sua palavra tem que estar em nós, tem que estar nos guiando, nos dirigindo, que o seu amor deve estar em nós. Jeremias capítulo 17, versículo 9 e 10, ele diz: enganoso é o coração do homem, e perverso mais do que tudo, quem o conhecerá? Versículo 10 diz: eu, Senhor, conheço o coração e provo os rins, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. O nosso coração, volto a repetir, foi transformado por Deus. Por isso a atitude do nosso coração tem que ser boa. E para que isso aconteça, precisamos ter prazer no Senhor, deleitar-se nele. Jeremias 29, 13 e 14 diz: de buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Aí o verso 14, a parte A diz: e eu me deixarei ser encontrado por vocês quando vocês me buscarem de todo o coração. Precisamos buscar ao Senhor de todo o coração. Isso significa dizer, abrir mão dos nossos anseios, dos nossos desejos, da nossa alma, daquilo que muitas vezes é corrupto, para viver a vontade de Deus, para viver a vida de Deus, para viver a glória de Deus aqui na terra. Por isso precisamos nos deleitar no Senhor, ter prazer nele, ter gozo nele, e isso deve ser superior a todas as outras alegrias aqui na terra. João 8, 29 diz: aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque faço sempre o que lhe agrada. Veja o que Jesus está dizendo. Eu faço sempre o que agrada a Deus. E isso ele disse lá na sua oração no Getsemane, quando ele estava pedindo a Deus: se possível, passe de mim esse cálice. Ele disse também na sua oração: todavia, que se cumpra a tua vontade e não a minha. É a vontade de Deus que deve prevalecer em nossas vidas. Isso significa deleitar-se nele. Isso o Senhor ensinou na oração do Pai Nosso. Né? Seja feita a tua vontade aqui na terra, como a tua vontade é feita lá nos céus. É isso que nós precisamos entender. E nós oramos isso todos os dias ao Senhor quando oramos o Pai Nosso. Hebreus capítulo 6, versículo 11. O escritor aos Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque todo aquele que se aproxima dele é necessário que creia nele, que ele existe e que é galardoador daqueles que o temem e o buscam. No capítulo 13, versículo 16, o escritor aos Hebreus diz: e não vos esqueçais da beneficência e da comunhão, porque dos tais sacrifícios Deus se agrada. Salmo 147, 11, o Senhor se agrada dos que temem e dos que esperam na sua misericórdia. Isso dá prazer ao Senhor. Salmo 51, 17, mesmo Davi disse: o sacrifício para Deus é um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará. Deus não vai desprezar um coração quebrantado, um coração contrito. Deus não vai desprezar uma alma que se prostra diante dele para buscar a sua face e a sua presença. Amém? Vou parar por aqui porque a voz já está acabando, senão de noite eu não consigo nem pregar, e ainda tenho uma reflexão de meia hora depois da pregação, então vou me poupar por aqui e resumir a nossa escola dominical, mas já visto que a voz já está acabando. Precisamos ter prazer no Senhor. Quando Jesus foi para ser batizado por João Batista, e João Batista declarou que ele era o Cordeiro que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo foi mostrado a João por Deus, quando o Espírito Santo veio sobre ele em forma corpórea de pomba, e ouviu-se uma voz dos céus dizendo:
este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Que Deus nos abençoe e que nós possamos dar prazer ao Senhor. Assim como o filho procura satisfazer muitas vezes a vontade do pai, para que o pai se agrade dele, nós precisamos entender que Deus é nosso pai, nós precisamos promover a alegria. Me permita dizer isso, que Deus não precisa disso para estar alegre.